Ao sul do Brasil, hoje não temos desertos, mas a geografia nos mostra que eram para existir desertos aqui. Já que em nosso mundo existem os trópicos. Ao longo deles há dezenas de desertos, em todas as mais diversas partes do planeta. No Trópico de Capricórnio, por exemplo, onde está situado o Brasil, existem os desertos do sul da África e o grande deserto australiano. Então, seguindo essa lógica, era para existir um deserto ao sul do Brasil. Mas quando olhamos para o nosso país, não há nenhum deserto ao sul. Na verdade, é justamente o contrário. O sul é uma das partes menos secas do continente americano. Para você ter uma noção, ao longo do Trópico de Capricórnio, países como Namíbia, Botsuana e África do Sul têm umidades médias do ar variando de 10 a 30%. Um pouco mais ao leste, na Austrália, a média é de 40%, mas pode chegar a 5% em algumas áreas. E nos estados brasileiros do sul, é difícil vermos níveis abaixo de 70%, o que mostra que essa região é muito úmida e não há desertos aqui. Mas se eram para existir desertos nessa região, por que isso não aconteceu? Vamos começar do começo, entendendo por que os trópicos geram desertos no nosso mundo. Isso não é por acaso. Bem ao centro do nosso mundo existem várias florestas muito úmidas. Elas estão localizadas na linha do Equador, e essa linha tem total correlação com os desertos presentes nos trópicos. Mas até essa linha ser criada por volta de 1590, quando nosso mundo foi dividido entre hemisfério sul e norte, isso não era tão óbvio assim. É só vermos o exemplo do explorador Marco Polo, que mapeou a travessia da Europa e até a Ásia, atravessando os desertos da Ásia Central e o deserto de Gobi, e ele não tinha a mínima ideia do porquê aquela região no Trópico de Câncer era tão seca. Mas hoje nós temos essas respostas. A linha do Equador divide o nosso mundo ao meio, e aqui a intensidade solar é maior que nos extremos do nosso planeta. O Equador é caracterizado por possuir zonas de baixa pressão, que fazem com que seja mais fácil do ar fluir para o norte ou para o sul do planeta. Esse ar pode ser levado por correntes marítimas, mas quando o mesmo chega perto dos trópicos, as zonas de alta pressão dificultam o ar chegar até a superfície, e mesmo se esse ar chegar, muitas vezes é seco e com baixa umidade, criando assim desertos nessas regiões do planeta. Isso nos explica por que no Trópico de Câncer existem tantos desertos ao longo da superfície terrestre, e o mesmo acontece com o Trópico de Capricórnio. O que toda essa história ainda não explicou foi porque justamente no sul do Brasil não há desertos. Os motivos são os mais diversos. Um deles são as correntes marítimas. O nosso mundo tem dezenas de grandes correntes, que se caso forem quentes ajudam a aumentar a umidade no interior do continente. E se forem frias, isso vai afetar o clima e deixá-lo mais seco, por conta da menor quantidade de chuvas. O que começa a nos explicar por que o sul do Brasil não tem um deserto. E para entendermos isso, vamos pegar como exemplo o México, que está perto do Trópico de Câncer, e isso já deixaria o seu território mais seco. Entretanto, como a corrente fria da Califórnia também está aqui, isso ajuda a diminuir a quantidade de chuvas no interior do México, porque menos água evapora do oceano e se direciona para o interior. Coisa que não acontece no Brasil por conta das correntes quentes do Atlântico Sul. Veja bem, aqui temos a corrente quente do Brasil, a sul equatorial e a corrente quente das Guianas. Essas correntes quentes ajudam a água a evaporar do oceano e irem através de nuvens para o Brasil, assim aumentando a quantidade de chuvas. O que, por exemplo, não acontece com o sul da África, que tem grandes desertos. Aqui, as correntes frias das Falklands, a do Atlântico Sul e a corrente de Benguela dificultam a evaporação das águas do oceano e, portanto, diminuem as chuvas. E como a região do sul da África está no Trópico de Capricórnio, a tendência é que aqui tenha grandes desertos, o que de fato aconteceu. E as águas da região onde o Brasil está só são quentes por conta do aquecimento das águas, que é perto da linha do Equador. Esse mapa demonstra as principais correntes quentes do nosso mundo, e como você pode ver, quanto mais ao centro do planeta, mais correntes quentes existem. Então, caso o Brasil não estivesse tão próximo da linha do Equador, teríamos maior probabilidade de existirem desertos ao sul. E uma prova disso é a própria Argentina, que tem o deserto da Patagônia, por exemplo, que também é afetado pela corrente fria das Falklands. Mas o Brasil ainda assim tem uma característica única, algo que fez com que não houvesse chance desse deserto realmente existir. Essa coisa única que o Brasil possui e que não permitiu desertos existirem aqui é definitivamente a Amazônia. Da mesma maneira que a água evapora do oceano através das correntes quentes, ela só chega no Brasil muitas vezes por conta da Amazônia. Eu explico. Essas chuvas são direcionadas à Amazônia por conta das zonas de baixa pressão que essa gigante floresta possui. É como se a Amazônia puxasse as chuvas do Oceano Atlântico. E você deve estar se perguntando, ok, mas o que isso teria a ver com os desertos ao sul do Brasil? E a resposta é, tudo a ver. Pois quando as chuvas entram na Amazônia, os ventos levam essas chuvas para o oeste do continente. Essa mesma chuva, ao invés de ir em direção ao Pacífico, é direcionada ao sul do continente, aumentando a umidade ao sul e inibindo a existência de desertos aqui. E o mais legal é que essas chuvas só são direcionadas para o sul por conta da Cordilheira dos Andes, que pela sua gigantesca altura, impede grandes massas de ar de passarem por essa direção.
Todo esse processo tem um nome, são os chamados rios voadores da Amazônia, que direcionam a água do Oceano Atlântico para o sul do Brasil. E uma prova que tudo isso realmente funciona é o deserto do Atacama, perto do Brasil. Veja bem, o deserto está situado bem no Trópico de Capricórnio, onde a tendência de existirem desertos já é maior. Essa região também é afetada pela corrente fria do Peru, que se choca com as partes mais altas da cordilheira. Assim, a água não consegue evaporar tanto por conta da corrente fria, e ainda torna a região mais seca, porque a água não consegue chegar em uma altitude tão alta. Da mesma forma, os rios voadores da Amazônia também não têm a chuva adentrando nesta região. Isso torna essa parte do continente propícia a desertos, o que definitivamente não aconteceu com o sul do Brasil. E apesar de tudo que eu disse até agora, ainda tem um fator que não explicamos. Um fator importante para o sul ser tão verde é definitivamente a bacia do Rio da Prata e as suas dezenas de rios, como o Rio Paraná, o Rio Uruguai, o Rio Salado e o Rio Negro, que desembocam justamente nessa região da bacia hidrográfica do Rio da Prata. Esses rios também só existem pela correlação com os rios voadores da Amazônia e por outra característica do sul do continente americano, os Pampas. Essa região plana, com imensos campos verdes, permite que a água adentre mais facilmente ao interior, por conta da altitude baixa e das zonas de baixa pressão que essas altitudes geralmente geram. E embora a lógica sugira que o sul do Brasil deveria abrigar desertos, a combinação única de fatores como as correntes oceânicas quentes, a Amazônia e a Cordilheira dos Andes inibe essa formação. Isso torna o sul do Brasil um exemplo fora do comum, onde, em vez de um deserto, encontramos uma das regiões mais verdes e férteis, desafiando a expectativa climática desses trópicos. Então, se não fosse por todos esses fatores geográficos, talvez o sul fosse mais seco, ou em um caso mais grave, até deserto, semelhante ao que ocorre nas outras regiões dos trópicos pelo nosso mundo. E esse é o exato motivo sobre por que não existem desertos ao sul do Brasil.